Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa prova número 9 nesse mini curso preparatório Visão da Ordem. Lembrando, pessoal, sobre a essencialidade de ler o material também, tá? Vamos lá, nós estamos falando aqui a respeito do processo legislativo. A setinha alaranjada é porque você começa na casa iniciadora, vai para a revisora e retorna para a casa iniciadora se houver alterações substanciais. E vai para o chefe executivo para ele sancionar ou vetar. A setinha em verde não precisa retornar à casa iniciadora, porque teve alterações meramente redacionais. Esse aqui é o prazo que você fica esperando para que o presidente da República ele sancione o VET, o projeto de lei, correto? O silêncio do chefe do executivo aqui ele vai acarretar a aquiescência, a anuência, a concordância, a sanção. Aqui é a sanção tácita, não tem veto tácito, obviamente, porque essa sanção tácita existe é porque se ele ficou quieto, ele sancionou. Então não tem como ter veto tácito, correto? Importante também que nesse período aqui de 15 dias ele não pode editar a medida provisória, tá? Que esteja pendente o assunto, né, de sanção ou veto. Lembrando também que o Poder Executivo, ele que cuida da remuneração dos servidores públicos, ele que cuida da administração, ele que cuida da aposentadoria, do plano plurianual, da LDO, lei orçamentária anual, cargos, criação de órgãos. Isso aqui é tudo competência, né, do chefe do Poder Executivo. No caso, pela simetria, né, o que se aplica em cima, se aplica embaixo. Então, se o presidente faz, o governador também faz e prefeito também faz. 35, 30, 21, 18, só o registro da candidatura aqui com o vereador. Tá? O resto é tudo na data da posse. O vereador que tem que ter 18 anos na data do registro da candidatura. Ou seja, um presidente ele pode concorrer com 34 anos, desde que ele tenha 35 na data da posse. 91343746, esse remédio constitucional aqui também, número, na verdade, não é remédio constitucional, esse número aqui, telefone constitucional, é para as constituições. Tá? De 67 é militarismo, todo mundo conhece. De 88 é a nossa. Então aqui é fácil você lembrar. Só falta o 91343746. De 46, a de 34, de 37, de 91 e 1824, que é da época do Império. Quando você fala de resgatar os direitos que, enfim, foram perdidos, você fala que a 46 resgatou de 34, tá? Eu faço aquela brincadeira de contrário senso. Artigo 37, ele tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É um artigo bom para você lembrar da Constituição Federal. Mas a pior que nós tivemos foi a de 37, por coincidência, né, e fazendo essa interpretação a contrário senso aí. Então, constituições também, a de 88 foi promulgada, a de 67 foi outorgada, 46 promulgada, 37 outorgada. Tá bem? Outorgada é quando ela é imposta, promulgada é quando é feito, né, tudo por meio de uma Assembleia Constituinte e tudo mais, certo? Vamos lá, gente, continuando aqui também sobre as asas do Poder Executivo. Nós temos aqui quem tem asas para proteger os seus pintinhos são as galinhas, né? Você tem lá o Poder Executivo. Então, o presidente tem asa, o governador tem asa, o prefeito tem asa. A asa protege os seus pintinhos. Então, se o seu pai ele é prefeito aqui na cidade de Votuporanga, o seu pai tem asas aqui na cidade de Votuporanga. Ele tem as asas protegendo aquilo que está debaixo dele, que são os pintinhos dele, que são os filhos dele, né? O avô dele, o pai dele. Ele protege todo mundo que está abaixo dele, certo? Ele protege. Essa proteção dura só na circunscrição em que ele exerce o mandato, ou seja, você pode ser vereador em outra cidade sem problema nenhum. Se seu pai é governador, por óbvio, né, você não pode ser nada no local em que o seu pai exerce o mandato, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado distrital, federal, você não pode ser nada dentro do local. No caso distrital seria outro estado, inclusive, né? Mas você não pode ser nada no local que o pai exerce o mandato, assim como presidente. Aí a pergunta que eu sempre faço é, que se quem tem asas é o Poder Executivo, se seu pai é senador da República no estado X, você pode concorrer a algum cargo dentro do estado X? A resposta, obviamente, que é afirmativa. Por quê? Porque o senador não é membro do Poder Executivo, ele é membro do Poder Legislativo. Certo? Simples e fácil. Aqui eu estava dizendo sobre os conflitos que nós temos no Poder Judiciário, pessoal. Se você tiver um juiz de trabalho contra um juiz de trabalho em conflito, quem resolve é o TRT. Se você tiver um juiz contra o juiz, é o TJ. Se você tiver um juiz federal contra o juiz federal, é o TRF. Se você tiver o TJ contra o TJ, quem resolve é o STJ. TRT contra o TRT, quem resolve é o TST. Agora, se justiças diferentes, juiz contra juiz do trabalho, aí é o STJ que resolve o conflito de competência. Outra coisa, juiz não entra em conflito com o TJ. Assim como o TJ não entra em conflito com o STJ porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa lógica ela é destoada quando a gente vai para o conselho seccional. Subseções entram em conflito, conselhos seccionais também entram em conflito. Mas uma subseção também entra em conflito com o conselho seccional, mas é quem julga é o próprio conselho seccional. Isso aqui tira a lógica do manda quem pode e obedece quem tem juízo, certo? Do juiz e o TJ aqui em cima. Também vimos sobre a anuidade que você paga no local que você faz a sua inscrição principal. A inscrição do advogado é no local da inscrição profissional, né? O local profissional. O estagiário é o local da faculdade dele. Então, se você for fazer inscrição para ter aquela carteira azul, fazer o juramento lá, personalíssimo, pagar anuidade, estagiário é se você mora numa cidade X e na cidade Y, na cidade que você faz a faculdade, você tem que ser estagiário naquele local daquela faculdade em si, na circunscrição daquele local em si, no caso, naquele estado em si. Aqui, por exemplo, né, nesse caso aqui, se você tiver até
sei lá, eu fiz um símbolo do infinito aqui para dizer que não importa quantas ações você tenha em uma única localidade, você pode ter uma única anuidade para ser paga. Agora, em outro estado, a partir da sexta, ou seja, igual superior a seis ou mais de cinco causas, você tem que pagar uma outra anuidade. A anuidade, pessoal, é só para fins de distribuição da ação. Agora, quando você faz recursos, por exemplo, você tem várias ações aqui no estado de São Paulo. Se você recorre para Brasília, no STJ, recurso especial, recurso extraordinário, você não tem que pagar inscrição suplementar. Não tem essa necessidade. Tá bem? Depois eu fiz aqui a linha do processo tributário, somente para conversarmos um pouco a respeito da garantia do juízo, para fins de embargo de execução. Hipótese de incidência, fato que gera obrigação tributária, constituição definitiva do crédito tributário, depois de 5 anos, né, que tem um prazo para lançar, para pagar ou para suspender a exigibilidade do crédito tributário pelo tulipa demora. Você vai aqui para a dívida ativa, seja não dívida ativa, que é uma peça essencial para iniciar a execução fiscal, prazo de prescrição de 5 anos. Propôs a execução, não é a partir daqui que computa o prazo de 30 dias para você fazer embargo de execução, nem a partir da citação. Né, você foi citado, você nomeia bens da penhora, eles avaliam bem e intimam o valor do bem. A partir daqui começa o prazo de 30 dias. Se você fizer isso, pessoal, que você conseguiu garantir o juízo. Tá? Se você garantir o juízo, você pode garantir o juízo por meio, né, de seguro garantia judicial, diferença bancária, dinheiro ou bens nomeados à penhora. Se você garantir o juízo, você pode fazer embargo de execução ou embargo de terceiro. Se você não garante o juízo, você faz a exceção de pré-executividade. Por exemplo, que a gente sempre coloca na prova da OAB, brincando você tem uma dívida de 150 mil reais, sua casa vale 70 mil reais. E aí, se penhorar a sua casa, casa bem único de família, impenhorável, você pode fazer embargo de execução? Não. Por quê? Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que eu falei que a dívida era de 150 mil e a casa vale 70. Você não pode fazer embargo de execução porque você não garantiu integralmente o juízo. Ah, eu vou perder minha casa? Não, não vai perder a sua casa, senhor filho de. Olha aqui, ó, exceção de pré-executividade. Se você não garante o juízo, você não pode fazer embargo de execução, mas você pode fazer exceção de pré-executividade. Essa coisa mais normal aí do mundo. Lembrando que a garantia do juízo, pessoal, né, por meio de seguro, garantia judicial, fiança bancária, é uma expressão bem interessante que você tem que guardar aí. Tá? Vale bastante a pena. Olha só, no processo penal não tem garantia de juízo, você pode fazer revisão criminal, pode fazer apelação à vontade. No processo tributário e trabalhista, você tem garantia de juízo para poder fazer embargo de execução e embargo terceiro. No processo civil, não precisa garantir o juízo para poder fazer embargo de execução, embargo terceiro e impugnação. Não tem essa necessidade da garantia do juízo. Tá? Lembrando que você pode garantir juízo se você quiser uma situação específica lá no processo civil. Mas a regra é que você não precisa, tá? Precisar é diferente de querer, tá? Você não precisa. Sobre aqui a extradição, né? O Brasil não extradita brasileiros natos, naturalizados, ele extradita se o cara cometeu qualquer crime antes da naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins após a naturalização. No caso, se ele cometeu antes da naturalização crime político ou de opinião, também não vai ser extraditado, porque o Brasil é um país, né? Tem a ideologia do partidarismo político. O Brasil é um país que ideologicamente deve ser ali entendido como um país democrático, tá bom? Aqui nós temos o IGCIR, que são os impostos, os tributos de competência da União, competência complementar da União, imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social, imposto residual, lei complementar que define isso aqui, competência da União, competências, né, da União, contribuição social residual, imposto residual, isso aqui é competência da União. Ela vai fazer, por meio de lei complementar, não pode, é um tributo que não é acumulativo, não pode também ter o mesmo fatiador e a mesma base de cálculo de outros tributos, porque senão seria o tal do bis in idem. Falamos sobre o procedimento administrativo de punição, né, o que você faz para punir um servidor público. Pessoal, a punição não é remoção. Então, se um PAD for feito para punir um cara com a remoção, vou te mandar para a cidade mais violenta para você trabalhar como policial lá para você ver o que, que é bom. Esse tipo de punição é ilegal. Por quê? Porque a remoção não é uma punição. A remoção é uma prerrogativa que o servidor público tem para ser transferido de uma cidade para outra, para acompanhar um cônjuge, por exemplo. Tá bem? Então, esse PAD aqui é um PAD ilegal. Se ele for ilegal, ele vai ser anulado pelo Poder Judiciário e o funcionário tem direito de ser reintegrado. Presta atenção no que eu estou dizendo. É mais um caso de reintegração. Os outros dois casos de reintegração é quando você sofre um PAD e aí o juízo criminal te absolve por inexistência do fato ou por negativo de autoria. O outro caso agora é pela ilegalidade do PAD. Importante também que quem declara ilegal é o judiciário. O judiciário diz que o PAD é legal, só que o judiciário ele não vai estabelecer a nova punição. Certo? Então ele só declara ilegal, mas ele não estabelece a nova punição porque ele não vai adentrar no mérito do ato do administrador. Abuso de poder se diferencia entre desvio de finalidade e excesso de poder. O abuso de poder, desvio de finalidade, por exemplo, esse caso aqui. Enfim, a remoção ela foi feita num pátio, não existe isso aqui. Excesso de poder, imagina, né, um escrevente assinando sentenças, tá? Ele não pode fazer isso, certo? Então, o juiz não estabelece a nova punição por conta dele não adentrar no mérito do ato do administrador. Sobre os consórcios públicos, pessoal, lembra que nós vamos juntar pessoas jurídicas da administração pública, União, Estado e municípios. União, Estado e municípios.
Você tem um protocolo de intenções e o Poder Executivo ele realiza a intenção de ajudar um certo setor da administração, né, no Brasil, né, em qualquer situação específica. Ah, tem três, quatro cidades lá que estão com problema no saneamento urbano. Vamos lá ajudar, certo? Então eles criam aqui um consórcio público. Esse consórcio público ele vai pertencer à administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. É o que vai acontecer aqui. Tá bem? Lembrando que a União ela se consorcia até com municípios. E não precisa sempre da União para ter o consórcio. Ela é dispensável, não é necessário que ela sempre exista. O que nós temos de regra é a União pode se consorciar com estados e com municípios. Só que a União não pode se consorciar com municípios pertencentes a estados que não estejam consorciados. Isso que não pode acontecer. Tudo bem? Bom, maravilha. Esse consórcio público, pessoal, ele pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Se ele contratar serviços, como sendo pessoa da administração pública indireta, ele tem que licitar. Agora, se ele for o prestador de serviço para a própria administração pública, aí ele não precisa licitar. Tá bem? Beleza? Aqui a administração pública, ela presta serviço público à atividade econômica. Quando ela presta serviço público, toda ela, direta e indireta, né? União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Quando todas elas prestam serviço público, a responsabilidade é objetiva. Você demonstra somente o ato, dano e o nexo. Agora, quando é prestadora de atividade econômica, você demonstra a responsabilidade subjetiva. Ato, dano, nexo e dolo ou culpa também. Você tem que demonstrar dolo ou culpa se o seu ex-namorado viu você andando com uma roupa curta e ele é o gerente do Banco do Brasil e está andando com o carro do Banco do Brasil e te atropela com o carro do Banco do Brasil. Responsabilidade subjetiva. Nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. Bom, vamos ver aqui agora nosso caderninho do amor, se ficou faltando falar alguma coisa. Bom, falamos aqui sobre conflito de subseções. Eu não falei da requisição de cópias, né? É possível, né, que os conselhos, que os órgãos da OAB façam requisição de cópias perante o Poder Judiciário, mas ele tem que pagar as custas processuais. O advogado não pode ter medo de cair em impopularidade. Sobre segredo de justiça, né, inquérito policial, se tiver segredo de justiça, você pode ter acesso somente se você tiver procuração nos autos, senão você não pode ter. Incompatibilidade, além do Juca por fim virou gerente do Poder Executivo, dos ministros e secretários da mesa do Legislativo, também temos o diretor de empresa vinculada à administração pública. Também esse caso, né, dessa pessoa em si, ela também é incompatível com a advocacia, não importa qual que seja o estado da federação. Ah, você faz parte da diretoria do Conselho Seccional de São Paulo. Essa empresa está no estado de Tocantins. E você é diretor dessa empresa vinculada à administração pública em Tocantins. E aí, é incompatível do mesmo jeito, certo? Promover a execução dos próprios autos. O que é isso? Infelizmente, né, ou felizmente, é você enfim, você pegar o seu contrato de honorários e você executar no próprio auto, no próprio processo que você estava trabalhando pelo seu cliente. Seu cliente está dando trabalho para pagar, você junta o contrato no próprio execução e recebe ali mesmo. Advogado subestabelecido, ele precisa da intervenção do subestabelecente, salvo se o subestabelecido também faz parte do contrato de cobrança de honorários para com o cliente. Certo? Sobre inscrição principal, já falei sobre recuso de advogar. Não, 3530, intervenção falamos. Sobre a intervenção, não lembro se nós falamos aqui muitas coisas, mas a intervenção ela foi pautada numa questão que eu acabei lendo com vocês sobre o município não repassar o dinheiro para fins de educação, mas ele faz isso e aí tá, uma das alternativas é que a União vai intervir nesse caso. A União não pode intervir nesse caso. Um outro caso lá, um Estado não paga dívida fundada pela primeira vez, também não pode, tem que ser duas vezes consecutivas, certo? Foi sobre a intervenção. E uma outra alternativa falava sobre o desrespeito à lei federal. O Procurador-Geral da República, ele vai se manifestar por essa intervenção. Sobre o Distrito Federal, não falei muita coisa, mas já falamos várias vezes que ele tem competência mista. Com histórico das constituições, falei um pouquinho. Laicidade estatal, pessoal, o Brasil é um país laico, mas isso não significa que nós não tenhamos assistência religiosa nos locais de internação coletiva. Então, no presídio, no hospital, enfim, numa escola, se acontecer alguma coisa muito urgente, a pessoa falar, eu quero um mentor espiritual aqui, o meu cooperador, o meu pastor, o meu monge, eu quero um mentor espiritual, seja de qual for, o Brasil ele vai ceder isso daí. Tá? Ele concede. Sobre sanção tácita falamos, conceito de escravidão é coisificar o ser humano. Reintegração, no caso, né, que eu falei sobre direitos humanos também, a mulher, ela, para ser promovida, foi requerido a ela atestado de não estar grávida. Isso vai fazer com que a própria empresa, ela seja punida administrativamente, criminalmente e também por situações fiscais. Ela não vai conseguir empréstimos nem nada do tipo. A situação é bem pior para ela. Sobre uma pessoa transexual, um travesti, uma pessoa que queira o nome, né, diferente, ela tem direito a esse nome. E isso está previsto onde? Você vai escolher a alternativa que mais tenha previsão legal, Constituição Federal, leis, né, que são atos infraconstitucionais também. Você nunca escolhe a alternativa que tenha menos benefícios para a pessoa que é a vítima e nunca escolhe uma alternativa que tenha menos situações de punição para o agressor, tá? Tem que, enfim, interpretar dessa forma. Tributária, falei sobre a contagem do prazo. O ICMS é um imposto que é cobrado por circulação de mercadoria e serviço entre municípios e entre estados. Dentro do município é o ISSQN. Sobre preferência tributária, em primeiro lugar, quem recebe não é o fisco, em primeiro lugar, quem recebe são os créditos extras concursais, no caso, administrador judicial numa falência. Depois entra 150 salários mínimos
no caso de dívidas trabalhistas. Depois você vem créditos com garantia real, que é penhor, ticrés, enfiteuse e hipoteca. E depois que vem os créditos tributários. Depois dos créditos tributários, os créditos quirografários, são aqueles créditos que não têm preferência alguma. Você entra ali num limbo para receber, tá bom? Sobre a União, falei sobre a competência residual, no caso que não pode ser editada medida provisória, né? Porque se é por meio de lei complementar, medida provisória a respeito não pode existir. Tá bem? Maravilha. Falamos sobre o consórcio público, sobre abuso de poder e responsabilidade objetiva. Não falei sobre arbitragem nos casos de concessão, mas concessão você tem com de concessão, com de concorrência, com de consórcio, com de convenção de arbitragem. Então, existe convenção de arbitragem nas concessões, que são pessoas jurídicas de direito privado prestando serviço para a administração pública. Nas concessões, a responsabilidade da administração pública, tá, pessoal? Ela vai ser subsidiária, vai ser depois, tá, da responsabilidade da própria empresa em si. Certo? Tem algumas exceções aqui, mas depois a gente trabalha com o passar dos dias. Beleza, gente? Foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Gostou dessa aula? Encaminha para um amigo seu. Não gostou? Se esforça mais.